Olá, turminha, tudo bem? A nossa aula hoje vai ser bem legal. Você sabe o que é verbo? Não sabe? Então preste bem atenção ao que você vai aprender na aulinha de hoje. Verbo. Verbo é a palavra que exprime um fato, localizando no tempo. Geralmente exprime ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos entender? O verbo se flexiona. E ele se flexiona em número e pessoa. Como assim? O verbo apresenta flexão de número quando indica o singular ou plural em sua forma. Aparece no singular quando se refere a única pessoa, você já sabe isso. Por exemplo, eu corro ou ela corre. Correr está aqui no caso flexionado, né? Corro e corre. Os dois estão no singular. E no plural, quando é mais de uma pessoa, né? O verbo correr está flexionado aqui e podemos identificar como nós corremos ou eles correm. Aqui já está dando ideia de mais pessoas, está no plural. Logo, os verbos se flexionam em número, singular ou plural, certo? Então, quando falar que o verbo flexiona em número, você vai lembrar singular e plural. E também em pessoa. Como assim, Pro? O verbo também se flexiona na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Depois eu vou explicar melhor para vocês. O verbo se flexiona também quanto ao modo. O modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que anuncia. Por exemplo, eu arrependo, eu arrependi, eu arrependerei. Como você consegue indicar isso? Esse modo, como é falado, são apresentados de três formas: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vamos entender quando colocamos o verbo nesses três modos. Observe, no indicativo é quando o falante tem a certeza de sua atitude. O fato é ou será uma realidade. Exemplo, estudei muito para a prova. Estudarei bastante para essa prova. Então, é algo que ele tem certeza. Então, é um fato também real. Então, esse modo em que exprimimos o verbo, nesse caso aqui, estudei, tá vendo? E estudarei, é algo que ele está aplicando uma certeza. O falante está certo do que ele está fazendo. Quando você lê e vê que o verbo na frase é aplicado dessa forma, o verbo ele está no modo indicativo. O modo subjuntivo é quando o falante não tem certeza da atitude. O fato é duvidoso e incerto. Há uma possibilidade de que aconteça. Exemplos: pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria. Observe que o verbo estudar aqui está flexionado de duas formas diferentes, mas quando você lê a frase, o seu entendimento é incerto em relação a essa atitude do falante, né? Ele fala que pode ser que eu estude hoje, ou se eu fosse você, estudaria. Então há uma possibilidade de que isso aconteça, mas não é certo. Quando o verbo está inserido nesse contexto, na frase, dizemos então que o verbo está no modo subjuntivo, ok? E no modo imperativo é quando o falante expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Acho que esse é o mais fácil. Por exemplo, não sejas tão indisciplinado. Sê tu uma bênção. Ok? Então, muito fácil. Indicativo, quanto ao modo, o verbo indica certeza. Subjuntivo, dúvida ou incerteza. E imperativo é quando expressa uma ordem. São esses três tipos de modos verbais. O verbo também se flexiona quanto ao tempo. E essa acho que é o mais fácil, porque os tempos verbais são três e você já conhece, que é o presente, pretérito e futuro. Pretérito, para quem não sabe, é chamado de passado, né? Vejamos, o presente tem relação com o fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Exemplo, a professora está muito bonita hoje. Eu quero que você olhe ao seu redor. O que é que você está fazendo agora? Está estudando, vendo vídeo. Essa ação que você está fazendo agora, você está estudando. Você está praticando agora
ou você praticou ontem, ou você irá praticar. Você está praticando agora, então essa ação está no presente. No pretérito ou passado, tem relação com o fato ou ação que ocorreu anterior à fala. Exemplo, a professora estava muito bonita ontem, certo? E quando a gente dá a ideia, remeteu o que já aconteceu. E futuro tem relação com o fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. Exemplo, a professora estará mais bonita amanhã, pois é a nossa formatura. Pense em algo que você vai fazer amanhã. Pensou? Pronto. Essa ação, por exemplo, você vai comer um hambúrguer. Que delícia, quem dera, pro. Então, essa ação que você está pensando aí, que você vai fazer amanhã, né? É algo que ainda é futuro, que vai acontecer. Então, os 3 tempos verbais são presente, pretérito e futuro. O verbo também se flexiona quanto à voz. A voz do verbo faz referência ao tipo de relação entre o sujeito e o verbo. O sujeito é quem pratica essa ação. Por exemplo, se eu falo, Ana viajou de avião. Quem é o sujeito dessa frase? Isso, é Ana. Certo? Então, essa referência da voz é com relação ao sujeito e o verbo. Vamos entender. Observe. Voz ativa acontece quando o sujeito pratica a ação. O sujeito é agente desta ação. Exemplo, o aluno respondeu a pergunta da professora. Certo? Então, tá o quê? Praticando, tá tendo uma ação aqui. O aluno respondeu a pergunta da professora. Esse sujeito, né, ele praticou uma ação. Ele respondeu a pergunta. E tem a voz passiva, que acontece quando o sujeito sofre a ação. Então, detalhe, na voz ativa, o sujeito o quê? Ele pratica a ação. E na voz passiva do verbo, o sujeito sofre a ação. Vamos entender? A pergunta da professora foi respondida pelo aluno, certo? Ele, no caso aqui, a ação, que foi a professora, na verdade, que é o sujeito, perguntou. Nesse caso, o aluno, né? Ele se tornou, ele sofreu essa ação cometida pela professora de perguntar algo para ele. A voz passiva pode ser analítica, como no caso, acima, ou sintética, como aluga-se um apartamento, certo? Como é que a gente identifica essa voz passiva? A gente sabe que está sendo praticada essa ação, né, pelo sujeito. Na verdade, aqui ele está sofrendo essa ação, que é o apartamento que está sendo alugado. E tem a voz reflexiva, que acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação, no caso, as duas coisas. O aluno cortou-se com o estilete. Ok? É um exemplo. Então, pode ficar um pouco meio complicado, você vai dizer, nossa, pró, quanta coisa. Mas isso você vai aprendendo com o tempo, a partir do momento que a gente vai colocando em prática essas atividades na questão verbal. Eu quero que você entenda agora e faça essa atividade junto comigo, da forma mais simples para que você possa aprender o básico, ok? Identifique os verbos das frases abaixo. Olha só. Os meninos brincavam com a bola. Você sabe me dizer qual é o verbo dessa frase? É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Neste caso, é a palavra brincavam, porque está indicando o que os meninos estavam fazendo com a bola. É a ação desta frase, é o verbo. Agora, papai me chamou para passear no parque. Você sabe me dizer qual é o verbo desta frase? Exatamente, a palavra chamou, que vem do verbo chamar, certo? Tá indicando aqui a ação que foi praticada, né, pelo pai. Entrei, falei com o diretor. E nessa frase, qual o verbo? Isso, entrei, que é do verbo entrar, e falei, que é do verbo falar. Olha, observe que nessa frase temos 2 verbos, ok? 2 ações. Entrei e falei com o diretor. Mais uma frase. Vamos lá. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Qual o verbo dessa frase? Ou os verbos da frase? Isso aí. Parabéns. Ao sentir e correu. No caso aqui é do verbo correr, ok? Sentir e correr.
Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Você sabe identificar qual o verbo aqui que indica, a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Temos aqui o verbo conhecer, conheces, que é do verbo conhecer, ok? E a borboleta tem asas. Você sabe me dizer qual é o verbo desta frase? Qual a palavra que está indicando a ação ou um estado? Ou um fenômeno da natureza? Nesse caso tem. A palavra borboleta tem asas. A frase apresenta um verbo, que é o verbo tem, que é do verbo ter, ok? Agora você vai me ajudar a identificar os tipos verbais. Olha só. Papai gosta de verdura. Primeiro, para identificar os tipos verbais, eu tenho que identificar o verbo na frase. Nesta frase, qual é o verbo? Gosta, que é do verbo gostar. Papai gosta de verdura. Essa frase identificada aqui, ela está no tempo presente, pretérito ou futuro? Está no presente. Papai gosta. Está falando agora. José ganhou uma bola. Desculpa, adiantou um pouquinho aqui, mas ganhou está remetendo ao que ele já aconteceu. Então, é pretérito, é passado. Damião estudará a lição. Qual é o verbo da frase? Estudará. Esse verbo dá a ideia de que tempo verbal? Isso, de futuro. Marisa acordou cedo. Qual é o verbo da frase? Exatamente, acordou. Acordou está remetendo a que tempo verbal? Você sabe dizer? Isso, ao passado. Ela já acordou, já passou. Os meninos jogarão basquete. Observe. Nessa frase, qual o verbo? Isso, jogarão. Jogarão está identificando o verbo no presente, no pretérito ou no futuro? Agora, o garoto vende pipoca. Você sabe qual é o verbo dessa frase? Isso, vende, que é do verbo vender. E vende está em qual tempo verbal? Está no presente. Ok, meus amores? Espero ter ajudado com essa aulinha a tirar algumas dúvidas com relação ao verbo, né? Fizemos 2 atividades aqui para que vocês possam ver como você vai praticar na atividade de casa, tá bom? Beijos da Pro e até a próxima aulinha.